sou Monique Mota, comunicóloga, educadora parental, mãe solo do Chico, de 6 anos, idealizadora do projeto Solo Fértil, que tem também esse podcast como uma ferramenta de ampliação da voz materna no Brasil. E hoje gravamos aqui esse segundo episódio com uma mulher muito especial, companheira de caminhada nessa luta da desromantização da maternidade. Ela é atriz, escritora, produtora e criadora de conteúdo com enfoque na desromantização da maternidade, com o propósito de ampliar os debates sobre o tema, questionando a culpabilização materna, a invisibilização das tarefas de cuidado e o descomprometimento da sociedade em geral para com a criação, o bem-estar e a garantia dos direitos das crianças. Ela é formada em artes cênicas pela Faculdade de Artes do Paraná em 2011, é mãe solo do Miguel, de 4 anos, e em 2024 estreou o monólogo Não Me Chame de Mãe pelo prêmio Aniceto Mate da Secretaria de Cultura de Maringá, uma cocriação com a artista Luciana Navarro. Ela é Carolina Damião. Bem-vinda, amiga, bem-vinda, querida, que bom te ter aqui. Oi, tudo bem? Nossa, Monique, tô muito feliz e a gente colocou a mesma camiseta e a gente não combinou. E é isso, né? Criar crianças é um ato coletivo. E por isso estamos aqui hoje para falar exatamente sobre isso, né? Falar um pouco sobre rede de apoio e sobre essa questão do cuidado coletivo. E aí, para a gente começar o papo, eu queria trazer aqui, Carol, o artigo 227, né, que já é um artigo muito antigo da nossa Constituição, inclusive, mas que é de pouco conhecimento da sociedade, né? O que ele diz? O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Um artigo 227, Lei Federal do Brasil. Vamos começar por aqui. O quanto, enquanto sociedade, Carol, né? Vamos trazer isso para a pauta. Isso realmente está sendo levado em consideração e cumprido, né? Esse lugar de colocar a criança como prioridade central, absoluta, né? Na sociedade. Como que a gente tem lidado com isso, né? Porque a gente, como mãe solo aqui, já nas nossas conversas que já tivemos e por isso quis também trazer muito essa conversa aqui, né, pro podcast com você, a gente sabe que na prática não funciona bem assim, né? Não, na prática não funciona nada desse jeito, né? Na prática é a mãe brigando com a escola, é a mãe brigando com a família, é a mãe brigando no restaurante, é a mãe... eu falo briga porque a gente tem que entrar para uma luta mesmo, sabe? Para que os direitos das crianças sejam respeitados, né? Eu lembro uma vez que eu fui a um restaurante almoçar com o meu filho e na televisão estava passando uma notícia de um homem que havia se enforcado. E assim, mostraram a cena, sabe? Era uma notícia muito importante e tudo mais, né? Enfim, tava falando de um período histórico, muito triste. Mas assim, para uma criança, num restaurante que se frequenta crianças, um horário daquele... Foi o meu filho que viu aquilo na televisão. E ele ficou assim, tipo, mamãe, o que é isso? E eu falei, não é nada, desbaratinei, comecei a conversar sobre outra coisa, tive que chamar uma pessoa e falou assim, olha, vocês estão passando um conteúdo que é um conteúdo extremamente prejudicial e nocivo à infância. Então, assim, meu filho não tem que ter contato com isso. O que a maioria das pessoas diriam, né? A minha sorte é que estava já bem vazio o restaurante. Mas... a maioria das pessoas diria assim, mas é só o seu filho, mas só porque sua criança tá aqui, mas vira ele pra lá, mas a gente tem o direito de ver isso. Como se as pessoas adultas não pudessem escolher ver esse conteúdo em um outro momento, né? Não, a gente precisa estar o tempo todo colocando os direitos dos adultos na frente dos direitos das crianças e criando cada vez mais espaços excludentes e que limitam a existência das crianças, das mães e essas vivências. Então, assim, a gente está o tempo todo mesmo em luta, né? Para que a gente possa circular com as crianças livremente.
porque os ambientes não estão preparados, as pessoas não estão preocupadas, ainda tem muita gente que acredita que bater em criança é válido, ninguém, além das mães, assim, eu falo ninguém, pensando aí, tem 1% das pessoas que faz isso, ninguém, né? Além das mães, praticamente ninguém, né? Tá preocupado com entender as fases do desenvolvimento das crianças, né? Isso é jogado pra gente o tempo todo, a gente tem que entender, tem que ser PhD nesse assunto. Enquanto se a criança faz uma birra no mercado, o mercado inteiro critica a gente. Se a criança faz uma birra num ambiente de família, num almoço de domingo, mas o que você tá fazendo com essa criança? Mas o que tá acontecendo? Mas que monstro é esse que você tá criando? Mas isso não tá normal, você tem que investigar. Ou seja, né, ainda devolvem pra gente uma responsabilidade de algo que assim, enfim, né? Não é cumprido esse artigo, a gente não tem espaço seguro. Exatamente, não é. É o famoso, né, tá na lei, mas o que está, na verdade, ali incrustado na mentalidade da sociedade é o famoso quem pariu Mateus que o balance, né? Que mantenha e embale, né? Tem gente que diz essa frase como quem pariu Mateus que mantenha e embale. Que mantenha e embale, exatamente, né? E isso diz muito, né, sobre a sociedade. Acho que os ditados populares têm muito esse, não vou dizer poder, né, mas sacramentam muito o que realmente está na mentalidade das pessoas, né? Tanto é que enfim, eu lembro de ouvir isso desde muito pequena. Era uma coisa muito muito básica, assim, muito em qualquer diálogo entre mulheres, entre pessoas. E, inclusive, era super banalizado, né? Hoje, pelo menos, a gente ainda questiona esse lugar. Mas antes era algo, enfim, é uma verdade no final das contas, né? Que se espera da mãe esse lugar. Você estava contando esse episódio que aconteceu com você no restaurante, né? Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo ontem, assim. Antes de ontem, eu estava numa reunião. Naquele momento eu não tinha uma rede de apoio para ficar com o meu filho, né? E nesses momentos é isso. Eu faço o que posso, levo ele comigo, né? E, enfim, a reunião já estava ali durando umas 2 horas, mais ou menos. Uma criança de 6 anos, né? Obviamente não vai conseguir ficar 2 horas sentada num banco de café ouvindo 2 adultos conversarem sobre assuntos que para eles são irrelevantes. E ele começou a querer movimentar ali dentro. Confesso que sim, estava passando um pouco do limite no movimento daquele espaço, né? Só que eu tenho me provocado, assim, e me desconfortado, inclusive, de às vezes deixar rolar um pouco mais, não no lugar permissivo, mas muito para observar como as pessoas vão lidar com a situação, sabe? E sempre me frustro. Até fiz um vídeo esses dias sobre isso. Sempre me frustro achando que alguém vai saber botar um limite ou vai chegar e resolver, né? Obviamente, passou ali uns 5 minutos que ele estava extrapolando um pouquinho o limite realmente. Tinha uma mulher atrás de mim que me cutuca e fala: ô, querida, você é mãe dele? Assim, de uma forma muito ríspida. Você poderia falar para ele, por favor, que ele tá pisando no banco e vai chegar um convidado meu que vai sentar e eu não quero que suje? E eu fiquei assim, obviamente, virei pro meu filho com toda a educação, né? Falei: filho, você tá extrapolando realmente o espaço, não tá massa, não dá para você ficar pulando no banco aqui, vamos procurar alguma coisa para você fazer? Beleza, meu filho ouviu de boa. Parou e foi fazer outro rolê. A grande questão meu filho estava do lado dessa mulher, né? Ele estava na frente dela. Qual é a dificuldade dessa pessoa em chegar com respeito, obviamente, entendendo que é uma criança? Eu entendo, assim, eu entendo a dificuldade dessa pessoa, né? Falta letramento e falta também essa conscientização de que sim, é responsabilidade dela. Ele foi tratado como uma propriedade sua. Né? A criança é uma propriedade da mãe e você tem responsabilidade sobre aquilo que você deve deter o controle, né? Porque da propriedade é algo que a gente controla. Então, as crianças, elas são vistas como posse das mães, né? As mães têm propriedade sobre essas crianças, elas devem ter controle sobre isso. Você é responsável por esse movimento, você é responsável por esse sentido, por esse sentir, por esse ultrapassar o limite desse espaço, né? E as crianças sempre ultrapassam o limite do espaço quando elas são crianças, né? Quanto mais crianças elas são, mais elas se colocam a ultrapassar o limite do espaço. Eu concordo com você. Eu também muitas vezes espero para ver como o ambiente vai agir. Só que muitas vezes me gera um certo medo até de que esse ambiente seja o quê? Violento com essa criança.
né? E foi uma violência que você sofreu também, né? Porque assim, ai, tira o pé porque tá sujo, a outra pessoa vai chegar. Tipo, sabe, o jeito de falar, a maneira de colocar. E é muito difícil, né? Porque tem muitas pessoas que defenderiam essa outra pessoa, né? Tem muitas pessoas que defenderiam, que diriam, assim, enfim. Total, amiga, assim, foi o que aconteceu, Carol, porque eu postei esse relato muito num lugar de causar uma reflexão mesmo, sabe? Sobre, não era responsabilidade dela, talvez, botar esse limite, porque eu realmente estava muito ocupada. Ela estava mexendo no celular, esperando uma pessoa. E eu estava fazendo uma reunião de trabalho, né? No caso, quem é que tá menos ocupado ali que poderia fazer isso por mim, por favor? Muito obrigada, né? E ela foi muito ríspida comigo, assim, como quem diz, você não tá vendo o que seu filho tá fazendo, sabe? Tipo assim, não é possível que você não tá olhando. Cadê a mãe dessa criança, né? Que é uma famosa frase também, carregada de maternalismo, né? Assim como quem pariu Mateus que o embale, cadê a mãe dessa criança também é outra dessas frases, né? Porque ela poderia muito bem, poderia. As pessoas fazem isso? Algumas até fazem. Mas, por exemplo, depois que eu postei esse relato, foi engraçado que muitas pessoas vieram falar comigo ali pelas redes, né? Dizendo que já fizeram e que acabaram sendo... enfim, sofrendo retaliação da família ali, ou da mãe, ou do pai. Enfim, na maioria das vezes é a mãe que é convocada, né? Nesses lugares. E que preferem não fazê-lo, né? E eu entendo também esse lugar, tá? Porque confesso que não me lembro, mas posso ter sido essa pessoa em algum momento, antes de ter filho, né? E eu quis justamente gerar essa reflexão, né? Tanto nas mães principalmente, porque somos nós que estamos mais sendo cobradas daí diante da sociedade para tudo, né? Para o trabalho do cuidado, que inclui os limites, porque limite é cuidado também. E eu confesso que, assim, a minha ideia era justamente essa, trazer essa reflexão tanto para nós mães, por que isso incomoda tanto a gente quando alguém põe um limite no nosso filho. No meu caso não incomoda, porque eu também estou falando do meu contexto enquanto mãe solo, que para mim isso é relevante demais, eu saber que tem outras pessoas cuidando do meu filho. A gente precisa, né? A gente precisa. Isso incomoda super. Sim, a gente precisa, né? Tem um lugar aí de necessidade real, assim. Só que eu sinto que isso incomoda mesmo, porque eu acho que esse incômodo, sabe? Que algumas mães sentem e que a gente sente às vezes quando alguém pega e toma uma atitude em relação à criança, é porque a gente já tá sempre também num medo de que essa atitude vá ser violenta. Ou de que essa atitude, ela vai ser uma indireta para criticar o nosso comportamento. Essa pessoa podia estar extremamente ocupada nesse celular. Ela podia estar extremamente ocupada, ela podia estar resolvendo um BO gigantesco. E ela poderia ter ignorado essa criança naquele banco. Ela poderia ter se levantado, coisa que você não podia ter feito, ido para outro lugar, porque a criança ia te seguir. Ela poderia ter mudado de mesa. Ela poderia ter falado com você com jeito. Ela poderia ter feito várias outras possibilidades, mas o que ela se sentiu no direito de fazer foi ser violenta. Ah, Carol, culpabilizar uma mãe é ser violenta? A culpabilização, ela é uma violência. Quando você vem no cadê a mãe dessa criança, isso é extremamente violento. Eu lembro uma vez que eu fui a um salão, eu tava fazendo a minha unha, e aí tinha uma manicure fazendo a unha, e eu vi que ela tava assim, tipo, sabe, meio angustiada ali. E aí tinha um cara que também era do salão, balançando um bebê, e ele era amigo dela, assim, deu pra perceber que eles tinham uma relação ok, e ele balançava o bebê e falava assim, cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? A mãe dessa criança ali trabalhando. Aí eu entendi que a mãe da criança era a manicure, que tava angustiada ali na frente. E eu fiquei pensando, pô, ele tá aqui ajudando, só que ao mesmo tempo que ele tá ajudando, ele tá botando uma pilha, uma pressão nela, porque ele não fez questão de fazer silêncio, ele não foi balançar essa criança do outro lado do salão, ele passava do lado dela o tempo todo falando, ai, ela quer tetê, ai, tem que amamentar, demora muito. Então, assim, uma mulher que precisou ir trabalhar, porque senão não recebe, se virando pra levar essa criança, sabe? Era um salão que, assim, tipo... É um salão que você chega e consegue ser atendida. E era um dia que eu tinha um trabalho, fazer umas fotos e tal, não tinha prestado atenção nisso, tava com a unha horrenda. Entrei lá e falei, bom, hoje vai ser aqui mesmo que eu vou deixar meu rim, né? E fui fazer minha unha. E então era um salão de elite, assim, né? Que vão mulheres muito ricas e tudo mais. E assim, no primeiro momento eu tive a sensação de que, olha, que acolhedora essa mãe, né? Aí depois,
como ele continuou repetindo essas frases, eu pensei, gente, isso aqui não tem nada de acolhedor. Ela está sendo exposta, ela está em vulnerabilidade, a criança dela está sendo exposta, a criança dela está em vulnerabilidade, isso não é ajuda. E ela está sendo o tempo inteiro lembrada que ela deveria estar executando outra função, e não aquela. Só que quem paga as contas dela se ela não for ali trabalhar? Ela não pode falar nada, ela não podia falar nada, a gente nunca pode falar nada, 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 nada. Ontem fomos estar com o Miguel num restaurante que tem criança, tem o espaço kids e tudo mais. Ele tem uma amiguinha que sempre tá nesse restaurante, frequenta esse espaço, e ela tava lá. E assim, eles começaram a correr e o Miguel começou a gritar, e eu perdi as contas de quantas vezes eu falei pro Miguel, filho, aqui é um lugar onde as pessoas comem em silêncio. As pessoas gostam de desfrutar esse prato, de comer em silêncio. A gente vem muito pouco aqui porque é difícil, entende? Eu percebi daí que eu tava passando uma preocupação minha pra ele. Né? De que a gente tá rompendo. Ao mesmo tempo que se fica nesse limite do até que ponto eu preciso ensinar e o até que ponto ele tem que ser livre. Porque isso não acontece só nesse restaurante, isso acontece no mercado, isso acontece na padaria, em todos os lugares a gente tá olhando pros nossos filhos e dizendo que eles não podem ser como eles são, que eles precisam falar mais baixo, que eles precisam se movimentar menos, que eles não podem pegar as coisas de tal jeito, que eles têm que não sei o quê, que as pessoas não estão nem aí pra eles, né? Porque meu filho é super sociável, ele entra num lugar. Não é que ele acha que ele está naquele lugar comigo. Todo mundo que está naquele lugar, para o meu filho, está ali para conversar com ele. Então, eu já percebi ele fazendo isso assim, sabe? Tipo, escutando a conversa de outra pessoa e dizendo, mamãe, por que eles estão falando aquilo? Nós não devemos prestar atenção, sabe, assim, filho, assim, né? Tudo bem, ouviu, mas assim, não é com a gente, não é sobre a gente. Eu já vi ele querendo ir responder, ou ele agir com as pessoas assim, como se todos, o geminiano, né? Todo mundo ali está com ele, o palco ali em todos os lugares. Né? E aí, mas aí eu me pego muitas vezes sempre tendo que explicar pra ele que as pessoas estão no mundo delas, que as pessoas não estão interessadas, que ele não pode invadir as outras conversas. Parte desse papel é importante para a gente explicar um pouco também que as pessoas têm o espaço delas e como que é uma vida em sociedade e tudo mais. Mas que sociedade é essa, sabe? E a gente é sempre a pessoa chata, né? Porque daí você fala assim, amor, olha só, não sobe na cadeira que tá sujando a cadeira que depois outra pessoa vai usar. Aí essa pessoa, ela fala assim, imagina, tá tranquilo, depois a gente passa um paninho. Ótimo, que maravilha. A pessoa tava ali com aquela cara fechada, né? Não falou nada pra criança, você percebeu que ficou um climão ali, você vai, tenta ajudar, se comunicar com a criança e você, né, ainda escuta, né? Se isso tivesse acontecido, muitas vezes é o que acontece. Você ainda escuta, não, imagina, tá tudo bem, não tem problema. Aí que a criança pensa o quê? Nossa, mãe, as pessoas são tão legais, por que você é tão chata? Ninguém me disse que eu não posso fazer isso. Muitas vezes eu já fiz o seguinte, assim, tipo, sei lá, tô numa loja, tem um atendente do meu lado. Aí o meu filho começa, sei lá, a entrar embaixo das mesas. Aí eu olho pra ele e falo assim, filho, não pode entrar embaixo das mesas aqui. Isso não pode, porque vai derrubar essas roupas, isso é um grande problema. E ele olha, e o atendente tá do lado, e o atendente finge que a gente nem existe. Tem uma cliente do outro lado, ela olha, finge que nunca viu, a gerente da loja, as pessoas estão em volta, todo mundo finge que não vê aquilo acontecendo, né? E aí, o que a criança sente? Que, poxa, minha mãe tá inventando uma regra que não existe aqui. Porque todas essas outras pessoas não estão incomodadas. Por que minha mãe tá preocupada com essa regra? E aí, às vezes já olhei e falei assim, moço, faz um favor pra mim. Qual que é a regra desse espaço? Pode entrar embaixo da mesa? Aí as pessoas ficam assim, ó. Eu falo, pode entrar embaixo da mesa? Né? E aí a pessoa pega e fala assim, não pode entrar embaixo da mesa. Eu falei assim, Miguel, você escutou isso da boca da pessoa que trabalha aqui nesse espaço, que não pode entrar embaixo da mesa? Você entendeu que isso é uma regra daqui? Ele sai. Ele sai. Porque daí ele entendeu que não é uma questão minha. Que não é uma implicação minha. Que não sou eu, porque a gente fica parecendo um ser implicante, né? Eu acho que um dos lugares que causam, assim, maior exaustão, inclusive, né, enquanto na maternidade solo, é esse lugar da sustentação do não, né? Porque como a gente tá a maioria do tempo sozinha com a criança,
Sim, tem outras pessoas criando, minimamente acontece, tem escola, né, que a gente também conta como rede de apoio, mas assim, a sustentação do limite realmente é de quem pariu o Mateus, que o balance é a mãe, principalmente nesse caso. E eu acredito que seja o lugar mais exaustivo de todos, sabe? Sustentar esses nãos quando o próprio limite já foi evadido há muito tempo. Quando você tá exausta. Exatamente. Exatamente. Porque a criança desregula, a criança se frustra, e aí todas as outras pessoas que estão em volta, elas fazem o quê? Elas tendem a querer entregar para a criança aquilo que a criança precisa. Ou pior, elas tendem a olhar pra gente com uma cara de reprovação, como se a gente estivesse fazendo a criança chegar naquele lugar de frustração. Olha o que você está fazendo com essa criança, olha o que está acontecendo com essa criança. Quando, na verdade, você só está tentando dizer que, olha, não importa. É comida agora, não é doce. Doce não vai receber esse doce agora. Nós vamos sustentar isso. E aí você tá ali tentando autorregular essa criança, fazer com que ela tenha compreensão disso e ultrapasse essa frustração, mas as pessoas ficam te olhando como se você estivesse infringindo um sofrimento nessa criança. E aí rola uma situação muito estressante, extremamente angustiante, né? Ficam aqueles olhares super turvos e todo mundo muito, né? Horrorizado com o que tá acontecendo. Você fica parecendo uma bruxa, né? E a criança fica parecendo uma coitada. E as outras pessoas, elas ficam parecendo heroínas, porque elas vão pegar esse doce, vão dar pra criança, vão tirar a criança perto dessa mãe horrenda e horrorosa e maldosa. As pessoas falam como se fosse assim, bastasse a gente dar conta de segurar essa barra. Só que quem tá no entorno não segura essa barra com a gente, não existe isso de, você sozinha dá conta de autorregular a sua criança. Não funciona, só se eu me trancar dentro da minha casa. Só se eu me fechar dentro da minha casa. E se eu fizer isso sozinha dentro da minha casa, o que vai acontecer é que lá na rua, a criança não recebendo, né, esse estímulo para ela se autorregular dessa forma, ela vai achar o quê? Que o pior lugar do mundo é onde ela se frustra. É dentro de casa. Chata, sempre. Esses dias mesmo. A mãe é chata. Dias mesmo foi muito, diria, impactante, triste, mas ao mesmo tempo não me surpreendeu, né? Que o meu filho virou pra mim e falou assim, ele tava, enfim, dialogando comigo ali, falando que queria falar com o pai, que ele já não vê, na verdade ele nem conhece o pai, a última vez que ele viu o pai ele era muito bebê, então ele não tem essa relação, imagem, nada, né? Para ele é um pai, assim, existe um pai no imaginário. E aí ele estava um pouco frustrado porque passou o Dia dos Pais e ele se ligou que existe Dia dos Pais na escola, o que foi extremamente difícil de lidar, inclusive, porque eu não entendo ainda escolas que fazem Dia dos Pais, Dia das Mães, né? A gente tá num país onde cadê o respeito aos direitos das crianças? Cadê o 277, né? Cadê? A gente vive num país onde 1/3 das famílias são chefiados por mulheres. Então, assim, de quem estamos falando, né? Dia dos Pais para quem? Enfim, ele entrou num momento de... Eu já escutei, só um parênteses, assim, eu já escutei que, mas é só você que tem esse problema. As outras crianças não, a gente vai privar todo mundo por sua causa. Eu falei assim, uma criança importa. Exato. A criança é o centro, como que podem ter coragem de falar isso, né? Exatamente. E assim, inclusive, né, assim, 6 entre cada 10 mulheres são mães, sendo que metade delas solo no Brasil hoje. O dado, né, que eu passei antes, esse é o cálculo, mais ou menos. Então, de que famílias estamos falando, sabe? E, enfim, só foi um parênteses para essa questão. E ele estava um pouco frustrado, porque ele queria falar com o pai, enfim. E o pai não ligava, eu liguei, tentei falar e não rolou. E em um determinado momento ele começa a gritar comigo, dizendo, eu quero falar com o meu pai, porque mãe é tudo chata e pai é legal porque deixa brincar de videogame e comer doce. Disse meu filho sobre seu pai imaginário. Já escutei. Disse meu filho sobre... também em relação a outras pessoas. Disse meu filho sobre esse pai do mundo, né? Que é o que ele entendeu que é um pai. Que é o que é legal. Hoje eu tive uma conversa com meu filho a respeito de, ótimo, olha só, eu vou dizer pra você não comer doce. Porque eu não quero te ver sentir dor,
Eu não quero te ver com cárie, eu não quero que você perca um dente, eu não quero que você tenha que fazer um tratamento super difícil. Então, eu cuido de você, porque eu me preocupo com você. Mas as outras pessoas, elas não vão se importar tanto que você se entupa de doce. Porque se você tiver uma cárie e tiver que ir ao dentista e tiver que tomar uma anestesia, quem que vai estar lá do seu lado? Quem que vai ter que te acolher enquanto você chora e passar por esse estresse emocional, porque é muito difícil ver você sofrer? Quem se importa com isso? Quem vai te levar? Quem vai abdicar do trabalho? Quem vai fazer as coisas? Sabe? Eu falei assim, tem muita gente que diz assim, imagina, deixa, vai se quebrar a perna uma vez só. Eu já escutei isso. Não faz a segunda. Falei, pois é. Não faz a segunda, né? Mas quem que vai ficar um mês em casa com a criança com a perna quebrada, dependendo da extensão da coisa? Quem que vai ter que parar tudo que tá fazendo e ir pro hospital agora? Porque a gente olha a criança fazendo negócio e fala assim, gente, pelo amor, tira a criança de lá. Qual que é o pânico que a gente tem? Ai, mas você está sendo egoísta, você está pensando em você e não está pensando na criança. Não estou pensando na criança, dizendo que eu estou pensando que eu não quero que a criança sinta dor. Que eu não quero que a criança passe por esse tipo de experiência. Eu não tenho como barrar isso. Mas quando a gente vê algo acontecendo, a gente entende essa responsabilidade de bloquear antes que isso aconteça. Mas as pessoas em volta, para elas, é tudo muito mais tranquilo. Elas não têm nenhum peso. Nem o peso de cuidar, nem o peso da dor da criança, que não é elas que vão passar por aquilo, e nem o peso de irem lá e terem que lidar com essa questão. E falam isso com uma naturalidade muito grande. Ah, é só uma vez. É só uma vez pra quem? Na vida de quem? Quem que já tá sobrecarregado vai ter que viver tudo isso de novo. Em contrapartida, a gente vive também espremida nisso, né? Que muitas vezes a criança realmente tá longe de acontecer alguma coisa, mas a gente já tá engatilhada, porque não aguenta mais ter que resolver problemas de última hora. Não aguenta mais ter que passar por situações de estresse. Eu fui dar ponto com meu filho esses dias. E assim... 3, 4 pessoas segurando, dias de antibiótico de 6 em 6 horas, né? Porque a médica olhou pra mim e falou assim, olha, eu não garanto a esterilização disso aqui, teve que vir enfermeira de outro lugar correndo segurar, né? Aí deram 2 pontos, né? Eu ainda escutei... Ai, mas você deixou dar esses pontos, ficaram tão feios. Por que você não levou num cirurgião plástico? Aí eu falei assim, mano! Queria sedar a criança pra dar um ponto que ficasse bonito. Se a médica tivesse dado um cuspe ali, aquilo tivesse colado com super bonder, eu tava agradecida. Porque assim... Desesperador, você vê seu filho sangrando, com dor, com medo, as pessoas terem que segurar. Ai, mas por que você não faz isso de uma forma respeitosa? Nós tentamos por 40 minutos numa sala que precisava ser utilizada para fazer um eletrocardiograma de uma mulher que tinha chegado. A gente estava ali ocupando aquele espaço, a equipe super, super sobrecarregada, eu super sobrecarregado, o moleque ficando cada vez mais estressado. Ele sabia que ia ter uma agulha envolvida. Não tinha nada que o fizesse acalmar. No final, a médica só olhou pra mim e falou assim, ainda bem, mãe, que deu certo, porque você ia passar a tarde inteira aqui se a gente tivesse que sedar ele. Que carinhosa. E assim, não é bom pra criança passar por uma sedação dessa, sabe? Então assim, todo mundo que tava ali envolvido tava fazendo o seu melhor. Mas todo mundo que tá de fora, sempre... Sim. Olha e julga, né? Julga e julga. Principalmente se é a mãe que tá envolvida, né? Que jamais diriam isso, né? Assim, ai, mas dificilmente diriam isso para um genitor, sabe? Dificilmente culpabilizariam dessa forma ou achariam que em que planeta que as pessoas acham que iam dar um ponto ali impecável. Você visse o que a gente teve que fazer para conseguir dar 2 pontos. Até porque se fosse um pai, né, nesse lugar... que geralmente é a mãe mesmo que está segurando esse BO. Enfim, ele ainda seria, nossa, que paizão. Né? Parabéns, que você é um pai tão... Exatamente. Pai presente, né? Esse lugar do pai presente. Eu achei muito interessante esses dias, eu ouvi um vídeo do Peu Fonseca, né? Falando que não existe pai presente. Ou você é pai ou você não é. Porque não existe mãe presente. Mãe é mãe, né? Por que agora adjetivamos pai presente? Exatamente. Você não é, ou você é pai ou você não é.
Entendeu? E a galera se ovaciona, se auto-ovaciona por ser um pai. Eu sou um pai presente, bate no peito, vejo uma vez por semana meu filho, a cada 15 dias. Eu, inclusive, acho que é um absurdo você ter uma Constituição como essa que a gente tem e homens que desaparecem por anos, que não mandem uma mensagem, que não fazem uma pergunta. Qualquer pessoa com o mínimo de intelecto possível sabe que as crianças sofrem. Sabe que as crianças se perguntam, sabe que as crianças sentem curiosidade, no mínimo, e que gera um sofrimento de entender porque é um abandono, né? Mas o cara que abandona, ele pode aparecer depois de 15 anos e falar: oi, eu sou teu pai, eu quero conviver com você, olha só, eu te trouxe um presente, olha como eu sou legal. E essa criança tem que olhar e falar assim: meu, o que está acontecendo? Isso destrói a vida das crianças. E o pior é que a gente, no nosso papel, não pode nem falar assim: meu, cai fora daqui. Sabe? Porque a gente seria penalizada por isso. Sabe? Como se a gente tivesse criado essa situação, como se a gente fosse responsável por esse abandono, né? Como que você se envolveu com um homem tão merda? É bastante comum, né? Por que você escolheu esse pai para o teu filho, né? Enfim, quem nunca ouviu isso? Isso é o que a maioria das mães solo escutam, né? Isso é o que a gente escuta nas redes sociais, quando eu compartilho relatos de outras mulheres, quando a gente fala da realidade, do que acontece. Isso é o comum, é o básico, sabe? Do que é vivido e do que é passado. E mesmo assim, as leis ainda são feitas para defender os homens que praticam esse tipo de atitude, que é deplorável. Não existe outro adjetivo para isso, para você simplesmente ignorar a existência de uma criança e tratar as crianças, sem contar que as crianças, elas são tratadas como seres que sabem demais, porque elas não podem fazer birra, então elas sabem muito. Já tem idade para saber comer, já tem idade para saber isso, já tem idade para saber aquilo. Imagina, criança não sabe o que sente, não sabe o que fala, não tem opinião. Isso aí foi tudo coisa que a mãe colocou na cabeça da criança. Então é muito relativizado o pensamento sobre a criança. Quando beneficia a sociedade, aos genitores, às outras pessoas da família, a todo o resto, a criança, ela é inteligente o suficiente para saber. Quando não beneficia, a criança, ela é, ou seja, sempre no benefício, né? Se beneficiar. Vou reformular assim, mas mais ou menos assim: se estiver beneficiando a sociedade, é válido. Se não estiver beneficiando a sociedade, não é válido. Se for benéfico para a sociedade, que a criança tenha que saber daquilo, é cobrado que a criança saiba. Acredita-se que a criança já tem maturidade para. Obriga-se a criança a ter maturidade para. Mas, se é benéfico para a sociedade que essa criança seja tratada como imatura, como inexperiente, como incapaz, é assim que ela é tratada. Então, o olhar para a infância, ele é relativizado de acordo com os benefícios que isso é para a sociedade, para os genitores, e sempre colocando a mãe na posição da culpada. Sempre colocando a mãe na posição de quem está tentando tirar o benefício da sociedade, do genitor, das outras pessoas, de todo mundo, né? E a criança não está sendo vista ali na sua totalidade. Enquanto isso, a maioria das mães, né, tá gastando horrores em curso para doutrinar o sono, para uma rotina industrial, tá gastando horrores para aprender a se manter paciente, calma e tudo mais, e nananana, para estudar o funcionamento do desenvolvimento da criança, como se fosse tirar um diploma PhD, né, no caso, porque a gente tem que ser pediatra, a gente tem que ser nutricionista, a gente tem que ser psicóloga, a gente tem que ser TO, a gente tem que ser tudo, né, a gente tem que ser animadora de festa infantil, a gente tem que saber fazer brincadeiras e recorte, cole e tudo mais, né, enquanto todo mundo simplesmente ignora qualquer necessidade e não importa o que a gente faça, e não importa o que a gente saiba, né? A gente sempre vai estar errada, a gente sempre vai estar culpada, porque tratam a gente como se a gente sempre tivesse o pior interesse pela vida da criança, como se a gente fosse as únicas pessoas que não desejassem o bem da criança. Ela está fazendo isso para facilitar a vida dela, ela deu tela para facilitar a vida dela, ela deu açúcar para facilitar a vida dela, ela é uma egoísta, sendo que a mãe só está tendo que tomar essas atitudes para facilitar um pouco a própria vida, sobrecarregada e exausta, porque falta uma sociedade inteira, ou seja,
que sobra pra gente. E agora você falando sobre essa mãe, né, que compra curso, a gente tá falando aí de 1%, né, da população. Se a gente for ver a maioria, elas nem têm acesso a esse tipo de informação, né? A gente tá falando aí da elite neoliberal que transforma a maternidade em produto também e faz a gente enlouquecer cada vez mais com os manuais de boa conduta materna, né? E, obviamente, nesses manuais não tem manual para rede de apoio, né, Carol? Não existe manual para rede de apoio. Tem um manual de sobrevivência na maternidade, mas não tem um manual para a rede de apoio. E eu acho que esse é o próximo passo, também. Sabe, Monique? Esse é o próximo passo. E agora que você tocou em manual, né? Eu escrevi um manual de sobrevivência na maternidade e ele é um manual para a rede de apoio também. Ele é um manual para as outras pessoas lerem, não somente para as mães. Porque quando as pessoas começam a entender o que é o ciclo da romantização e o ciclo da culpabilização, né? Que vai ali girando sempre ali no mesmo foco, no mesmo espaço, que é manter o controle desse corpo materno, que é manter essa mãe isolada, que é manter todas as responsabilidades em cima dessa mãe, né? Quando a gente vai entendendo isso, a gente começa também a mudar enquanto sociedade, né? Quando a gente entende por que as mães estão falhando e precisando falhar tanto, é que a gente começa a olhar e falar assim, poxa, eu tenho aqui algo que eu posso fazer de diferente. Eu tenho aqui algo que eu preciso fazer de diferente, né? Eu tô entendendo que há uma necessidade da minha participação nessa estrutura. Mas as pessoas não vão ter facilmente esse entendimento. Por quê? Porque isso tira benefícios delas. Né? Tira o privilégio de, por exemplo, escolher privilégio. Ter filhos não tenho nada a ver com isso, que é uma fala também muito recorrente. Né? E a gente estava até trocando sobre exatamente, isso e complexo, né? Lembrando que não temos filhos para cuidar de nós na velhice, não é esse o objetivo de termos filhos. Porém, quando estamos velhos, quem cuida da gente? São os adultos, né? Os exatamente. Adultos são os nossos filhos, exatamente. Não é mesmo? Então, assim, se a pessoa não quer ter filho, cara, super seu direito. Mulher, não queira ter filho, vai fundo. Não é nada fácil. Acho que essa escolha, inclusive, para muitas realidades é muito sábia e, enfim. Mas isso não exime. Não pode existir na sociedade a escolha de não criar crianças, de não participar da criação das crianças. Essa escolha não existe, ela não pode existir. Você vai envelhecer, né? Você vai precisar do cuidado de alguém, por mais que você não tenha filho. E se não for o seu filho que você escolheu não ter, tudo bem, vai ser o meu. Vai ser o da Carol, vai ser o de outra mãe, de outra família. Alguém vai ter que cuidar de você, sim. O seu dinheiro, por mais que você tenha dinheiro, ou se você não tem, enfim. Mas eu já ouvi muito disso de pessoas que têm dinheiro. Não, eu vou morar num asilo chique, eu vou ter dinheiro. Gente, dinheiro não cura doença. Dinheiro não compra... Para um pouco que tá entrando uma ligação aqui, peraí. Mas o cuidado de algum adulto, né? Por mais que esse adulto não seja seu filho, vai ser um adulto que é filho de alguém. Então, a gente tem que, pensando por esse lado também, né? Agora pegando um pouco nesse lugar de reflexão... Todo mundo precisa cuidar das crianças, né? A gente vive num país hoje, trazendo mais um dado, né? Onde 32 milhões de crianças estão em situação de pobreza. Isso corresponde a 60% da população infanto-juvenil do país. E vamos dizer que isso não é responsabilidade da sociedade, que isso é só das mães? Sério? Temos uma Constituição que fala que o cuidado é coletivo, que a prioridade absoluta na sociedade é a criança. E, assim, existem, inclusive, estudos muito importantes, que eu li, inclusive, no Instituto Alan esses dias, que dizem que se a sociedade, né, se voltasse realmente ao cuidado das crianças e fosse desenvolvida, vamos dizer assim, de modo a olhar as necessidades das crianças, ela seria uma sociedade boa para todo mundo. Ela teria espaços com acessibilidade para todo mundo, se o foco for a criança, né? Então, trazendo esse lugar para realmente fazer as pessoas refletirem de que, assim, cara, o cuidado é de todos. Tá bom, quem pariu o Mateus que o embale? Não, isso é uma pergunta. Quem pariu o Mateus que o embale? Será? Quem cuida é a mãe? Mãe só tem uma? Será? Não. Né? Eu acho que a gente precisa rever realmente esses discursos maternalistas que, inclusive, fazem nós mães, né, acreditarmos muito que o papel do cuidado é nosso. Né? A gente estava falando agora dessa questão do limite. Sim, tem muita mãe que se incomoda quando vê alguém botando limite no seu filho, porque ela acha que ela está sendo invadida, que ela está sendo invalidada no seu papel enquanto cuidadora. Precisamos rever esse desconforto, porque não deveria ser desse lugar, apesar de acontecer.
né? E também precisamos... Por que tantas mães querem ser divinas, Exato, né? Por que tantas mães querem ser divinas? Por que se acredita que a boa maternidade é uma maternidade onde a gente é uma divindade, onde só a gente sabe, onde só a gente... Aí é que vem um paradoxo também, né? Acontece que... Por que só a mãe sabe? Porque só a mãe se importa. Porque só a mãe convive. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas não podem invalidar o peso da convivência e do cuidado que a gente exerce porque o fazemos sozinhas, as pessoas também não podem tratar a gente como as únicas pessoas capazes de realizar esse cuidado e de ter essas informações, né? Então, assim, a gente não pode nem ser invalidada, porque realmente somos as que mais sabemos, mas também não precisamos e não podemos ser tratadas como as divindades. Mas é o que acontece, esse é o golpe da romantização, né? Como a gente convive, a gente cuida e a gente tem a letra pra tudo, né? O que as pessoas fazem? Dizem que isso é lindo, que isso é maravilhoso, que isso é divino, que isso é incrível e que você se orgulhar disso vai fazer de você a mãe perfeita, impecável, a mãe, E assim, muitas mulheres acabam querendo assumir esse papel, assim como querem assumir o papel da esposa troféu hoje em dia, que vai caindo nesse engodo de que a vida vai ficar mais fácil, de que vai assumir o papel que foi posto pra gente na sociedade, né? Como se isso fosse tirar a gente desse lugar de querer ser aquilo que a gente é, né? De ter uma vida para além dessa maternidade. Eu gosto muito do trabalho da Sheili. A Sheili não é mãe. Eu falei para ela esses tempos atrás. Eu falei assim, Sheili, você não é mãe, mas você fala de maternidade. Você fala de criação e dos direitos das crianças como uma mãe. Então, assim, o nível de preocupação que você tem com a infância e com a adolescência reflete isso. Então, você cuida das crianças também. Isso também é cuidado. Promover ambientes seguros, como a Sara Carolina fala, é cuidado, né? Criar ambientes onde as crianças possam circular livremente, que é o que a Sara chama de espaço seguro, é cuidado. A Sara é mãe, né? A Sheili não é. E ela faz isso. E isso é muito incrível. E tem também o trabalho da Bambuiá, com quem eu venho desenvolvendo um projeto. A gente ainda não tem um nome, mas a gente tem aí um projeto de olhar para a infância, se pensando coletivamente, né? A gente está numa fase de desenvolvimento. E foi muito interessante porque é uma mulher que não é mãe, que não gestou, não pariu, não adotou, e que se olha desse lugar e pensa... Mas peraí, eu tenho responsabilidade por essa infância aqui também. O que eu tô fazendo, né? Que mundo é esse que eu tô vivendo, onde as crianças não estão sendo olhadas? E se pensa também com um olhar para uma velhice. Porque a gente não tá fazendo filho pra cuidar da gente, né? Quando a gente fala assim, é tudo um paradoxo, sim, né, Monique? Paradoxo. Eu não estou fazendo filho pra cuidar de mim. Porque eu não quero que o meu filho cresça pensando que ele tem que ter esse peso da minha vida nas costas dele. Porém, contudo, todavia, entretanto, se não houverem crianças, quem é que vai carregar a gente quando a gente não estiver conseguindo andar e estiver pesado? Quem é que vai dar banho na gente? Porque, assim, um idoso não consegue fazer isso com o outro. Eu vou criar uma vila de idosos. Assim, os gatos vão te dar banho, né? Os gatos vão trazer seu remédio, você vai adestrar cachorros para fazerem tudo. Os cachorros têm limites, né? Eles podem fazer muitas coisas, mas eles têm limites. Inclusive, precisa de alguém para adestrar o cachorro. Né? Os cachorros também morrem. Então, você vai pensando sobre tudo isso e vai vendo que a sociedade, nos lugares onde as crianças elas estão envelhecendo e não estão existindo novas crianças, essas sociedades elas estão tendo déficit no PIB, elas estão tendo as creches na Coreia, né? As creches estão sendo fechadas, estão abrindo asilos e não há mão de obra. Não existe mão de obra. Aí, esses dias eu vi uma reportagem também sobre a morte assistida no Canadá. De que pessoas mais... Você viu isso? Não sei trazer a fonte aqui. Vou te pedir para você colocar isso aí na descrição do negócio. Me lembra pra gente achar esse negócio. Mas... rola que é o seguinte, se você sentir que você não tem mais como se cuidar, que você tá muito adoecido, que você não tem mais como prover pra você, você pode optar pela morte assistida. Aí eles te fornecem remédios
e você vai. Eu vi de um cara de 54 anos que tem, acho que, uma doença autoimune, algo grave, e a grana dele acabou, ele não consegue mais, o dinheiro não banca mais a vida dele. Ou ele vai pra rua, ou ele morre. E aí ele diz assim nessa reportagem: eu não quero morrer, mas menos do que morrer, eu quero morar na rua. Então eu escolhi esse caminho. Interessante isso, eu não sabia disso. Quem olha por ele, quem tá ali pra ele, quem tá preocupado com a existência dele? A gente esquece que se a gente não olhar pra infância, não vai ter ninguém olhando pra gente. Exato. Quais são as pessoas de quem você cuidou? Quem que você cuida quando tá idoso? Você cuida de quem tá idoso, de quem cuidou de você. Geralmente são as mulheres, né? Que continuam. A gente aí tem uma obrigação ali. Desculpa te interromper, mas geralmente são as mulheres que cumprindo esse papel de cuidar dos idosos também. E geralmente são os genitores que retornam do além, endividados e, assim, completamente ferrados da saúde, da vida, entristecidos, e que vêm cobrar dos filhos, os quais eles não criaram, que cuidem deles. E aí o Estado joga todo um peso ali também. Eu também acho que muitas dessas leis não mudam em relação aos direitos dos genitores sobre as crianças, para não tirar das crianças o peso sobre esses homens que vão ficar decrépitos, velhos, acabados e que vão ter aí uma vida medíocre pela frente, voltando a ter que pedir esmola, né? Assim, tô falando com raiva mesmo. Porque é isso. Sabe? Para essas crianças que foram negligenciadas. Porque daí o DNA tem algum valor. Exato. Olha, é triste, mas é importante a gente trazer essa reflexão, Carol, sobre a rede de apoio. A gente vai caminhar agora aqui para o nosso encerramento desse papo, que foi maravilhoso. Acho que você é uma das pessoas que, para mim, pelo menos, é referência para falar sobre o assunto hoje, né? Feliz demais que você está com esse projeto agora, né, do letramento sobre rede de apoio. Conte comigo. E lembrando, para encerrar, que dia 6 de outubro temos eleições no Brasil, né? As eleições municipais de prefeituras e vereadores. E temos aí o artigo 227, que está pautando a Agenda 227, que é a agenda que tem todo o foco e prioridade absoluta sobre as crianças das políticas públicas e desenvolvimento dos municípios. E essa agenda está sendo distribuída para alguns candidatos. Então, se você quer começar a fazer algo minimamente para começar a cuidar desse espaço coletivo com as crianças, cuidar das crianças, vote com consciência, procure saber se os seus candidatos estão comprometidos com a Agenda 227. Isso é muito importante, porque além de a gente precisar trazer letramento para que mude essa cultura em relação ao trabalho do cuidado, a gente também precisa de políticas públicas sérias para que a gente tenha isso como uma segurança, né, para as crianças. Então, estejam atentos, estudem, a gente precisa sim se politizar e usar o nosso voto como um agente de mudança, principalmente colocando as crianças como foco. Carol, queria te agradecer imensamente por você estar aqui hoje, pela nossa conversa. Teremos ainda muitas conversas para trocar, né? A gente tem trocado com bastante frequência, tem sido muito importante estar caminhando do seu lado. Se quiser trazer alguma fala aí para encerrar também a sua presença, te agradeço imensamente, amada. Muito obrigada pela troca, viu? Muito obrigada, Monique. Não sei se vai dar retorno aqui na fala, se vai prejudicar o áudio, mas o meu fone acabou de finalizar a bateria. Eu agradeço muito, foi incrível poder participar. Eu acho que foi um papo quente, né? A gente se efervesce em relação a isso, porque é urgente, está sendo pouco olhado e é muito ainda sobre as nossas costas. E a gente está aqui, né? Na correria, na loucura. E lembrando, né, que criar crianças é um ato coletivo. É um ato coletivo. E é isso. Quero agradecer. Muito obrigada. Muito obrigada. Continuo aí com o livro Manual de Sobrevivência na Maternidade, que agora foi lançado pela Urutau. Tem as minhas redes sociais também, acho que a Monique vai deixar todos os links aqui. Bora a gente se comunicar e se unir para fazer um mundo melhor. Só há futuro se houverem crianças no presente. Sim.